Estamos de volta com mais um G-Beleza Podcast. E o tema de hoje é um tema mega interessante para você que é empresário, que é empreendedor e tem dificuldade com a gestão financeira do seu negócio. O tema é como melhorar a gestão financeira do seu negócio. Eu trouxe duas especialistas aqui no assunto que fazem esse trabalho de forma fenomenal, tanto presencial como online. É a Vanessa Espesotto e a Helena Dionísio. Muito obrigada pela presença e gostaria que vocês se apresentassem para a nossa audiência. Claro. Eu sou Helena Dionísio, eu sou especialista em gestão financeira, né? Já trabalho desde 2018 atuando dessa forma, né? Que é o novo mercado, né? Digital, de forma online e também presencial, principalmente quem é daqui de Indaiatuba, eu tenho esse Minhas contato irmãs presencial. são suas clientes. Sim, né? O Espaço Formas, a Cinha e a Del, Uhum. duas queridas que estão comigo já desde o ano passado. Que bom que você está colocando ordem lá. E a gente vem fazendo um trabalho bem legal lá com elas, né? De fazer toda essa gestão mesmo, criar essas rotinas, esses processos, que a gente vai falar aí um pouquinho mais pra frente, né? Legal. Então, eu tenho atuado desde 2018 dessa forma, já passaram comigo muitos clientes, eu tenho aí acho que mais de 30 clientes que já passaram comigo, onde eu pude ajudar a fazer essa organização, né? Da gestão financeira dos seus negócios. E também, atualmente, eu atuo um pouco também no digital, né? Que hoje eu também tenho uma formação onde eu faço formação de novos, que a gente chama de assistente virtual financeiro, mas que trabalha diretamente com finanças, né? E essas pessoas podem atender aí clientes de qualquer lugar do mundo. E qualquer segmento, né? Exatamente. E Vanessa? Oi, Gê, tudo bem? Sou a Vanessa Espesotto. Eu trabalho também, eu sou assistente virtual financeira, né? Então, eu trabalho com profissionais microempreendedores, profissionais autônomos, né? Pequenas empresas, nessa forma virtual, né? Que esse novo mercado aí, né? Que tá todo mundo se adequando, curioso. Né? E gostando também, exato, né? De fazer. Exato. Então, assim, eu tô, na verdade, no ramo financeiro, eu tô há mais de 20 anos, né? Eu trabalhei em empresas grandes, empresas pequenas. Então, com todo esse know-how, com toda essa bagagem, eu agora consigo ajudar os microempreendedores individuais, os MEIs, né, que a gente chama, as pequenas empresas a fazer essa organização financeira, né, que é muito importante. É legal, assim, eu sei da importância do trabalho de vocês, porque eu vim do segmento da beleza, que a maioria dos profissionais estão ali na cadeira, estão atendendo, fazendo cabelo, fazendo alisamento, e realmente falta, além de faltar tempo, falta conhecimento técnico que precisa ter, né? E a primeira pergunta é a seguinte: o que fazer para não faltar dinheiro em caixa? Eu sei que vocês não fazem milagres, mas vocês educam seus clientes e vocês orientam. Eu acho que a maior dificuldade nessa parte de educação financeira é mudar o modelo mental, né? Mudar o mindset, né? Exato. Que tipo de orientação? Como que vocês começam o trabalho de vocês? Vamos simplificar a pergunta. Eu sempre inicio, né, quando eu tenho um novo cliente, eu sempre tenho um diagnóstico que eu falo assim, o diagnóstico de situação atual. Então, normalmente eu uso até um checklist próprio mesmo. Entender a situação. Entender como é que está a situação. Então, ali é uma série de perguntas, uma série de levantamentos que são feitos para entender se existe uma rotina, se existe processo, se existe um controle, se usa uma planilha, se tem um sistema, porque às vezes a pessoa até tem o sistema, mas ela não alimenta. Né? Então, a gente normalmente começa o trabalho por aí. Né, fazendo esse diagnóstico, e a partir desse diagnóstico é que a gente vai determinar quais são as ações necessárias. E até para vocês perceberem o perfil de cada empreendedor, de cada empresário, né? E você, Vanessa, quer complementar? Então, a mesma coisa, assim, é bem parecido, porque a gente precisa entender primeiro como que está a situação da empresa atual, né? Às vezes a pessoa tem um controlinho lá no papel, que tenha um controlinho no papel, mas tem pessoas que não têm. E tem pessoas, assim, principalmente os microempresários, os empreendedores, que foi o que me chamou muito a atenção, né? Você empreendeu também, né? Exato, eu empreendi, eu passei por isso, né? Voltei para o que eu mais gosto de fazer. E o que me chama a atenção, que brilhou os meus olhos, é ajudar, realmente, né? Aquele microempreendedor, aquele empreendedor que ele vira uma eu-presa, por quê? Ele faz tudo. Né? Ele faz tudo da empresa. Então, ele não tem uma rotina, que é muito importante. Ele não tem uma organização, principalmente mental primeiro. Né? Ele precisa se organizar, falar, olha, aqui eu posso ir até aqui é minha expertise. Então, eu acho muito interessante a gente fazer esse pré-diagnóstico para saber até onde, né, o que ele tá, que tipo de
né? O que ele chama de financeiro, né? O que ele faz, qual que é a organizaçãozinha dele pra gente poder começar a alinhar os passos, né? Tentar ajudar, começar né? a ajudar, falar, olha, né, vamos começar, você mistura as suas finanças, né, pessoais. No começo é assim mesmo, é normal, né, a gente fazer essa mistura, mas não é saudável, né? A gente sabe que não é saudável a gente misturar, né, o financeiro pessoal com o da empresa, né? Então, a gente precisa primeiro fazer esse diagnóstico mesmo. Eu também faço da mesma forma. Sim. E a necessidade e a dor que mais eu imagino, né? Que as pessoas trazem para vocês é que sempre falam assim, não sobra dinheiro. Exato. Exato. É essa a reclamação, a maior dor. É a principal. Mas por que não sobra? Porque ele fica tirando dinheiro toda hora, Assaltando caixa. né? Ele vira, a Exato. empresa acaba virando um banco 24 horas, né? Que não é a forma mais correta, né? Então, assim, ele não tem essa noção. Então, ele vai tirando dinheiro. Essa disciplina, Vai tirando essa é. disciplina. Então, ele vai tirando dinheiro, ele vai tirando dinheiro. E ele não percebe que ele já usou muito dinheiro, que a empresa dele é rentável até, muitas vezes. Só que ele não percebe, porque ele tira dinheiro várias vezes. Aí, chega no final do mês, obviamente não vai sobrar. Né? Tira esse dinheiro e não anota. Não No entanto, anota. que eu acho que é muito engraçado, porque eu me lembro de uma cena que eu vi. Uma vez eu estava num restaurante, não vou falar qual, né? Mas eu vi essa cena e eu, como financeiro, me acendeu a luzinha na hora. Eu estava no caixa para pagar e aí a pessoa do caixa, né, a dona do restaurante, chegou o filho dela perto e pediu dinheiro para ela. Ela abriu o caixa, tirou lá, né, uma nota e deu pro filho. Aí eu vi aquela cena, só ficou assim na minha cabeça. Será que ela anota isso em algum lugar? Será que ela Será que ela vai lembrar? Será que ela vai lembrar que ela tirou esse valor? Porque assim, o restaurante estava super movimentado, uma fila imensa no caixa para pagar. E aí aconteceu aquela cena. Eu falei, será que ela vai lembrar no final do dia que ela fez a retirada desse dinheiro do caixa, né? E que foi para um uso pessoal? É como a Vanessa disse, né? Essa questão deles falarem, não sobra no final do mês, é porque eles não têm essa rotina. Não tem uma rotina de anotar quando faz uma retirada, de não ter uma retirada mensal ou quinzenal fixa, que é o que a gente chama, né? De prolabore, de ter esse prolabore definido. Então, tudo isso faz com que eles assaltem o caixa mesmo durante todo o mês. E aí, quando chega no final do mês, eles não fazem a mínima ideia do quanto eles retiraram. No entanto, que uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes quando eu inicio o trabalho, né, que isso faz parte do diagnóstico, é qual é, né, o valor mensal que você retira da empresa? Helena, eu não faço ideia. Oscila, né? Oscila muito, tem meses que é assim, tem meses que é de outra forma. Vamos fazer um levantamento? Então a gente faz esse levantamento. Assusta, não assusta? Demais. Meu Deus, não imaginava que era tudo isso que eu tirava por mês aqui da minha empresa. Eu falei, pois é, né? Então, a partir de agora, vamos resolver? Né? E aí... Eu lembro que foi uma surpresa e foi também um aprendizado muito grande. Que quando eu trouxe uma consultoria para me atender, não só financeira, mas ele também fez um trabalho de financeira, que realmente assaltava o caixa todo dia lá. Ia lá, pegava um dinheirinho, precisava. E teve um dia que tinha uma inauguração de alguma loja, de cliente, alguma coisa assim. E eu gostava de mandar flores. E aí a consultoria estava treinando a menina no financeiro. Aí eu fui lá pro caixa, pra recepção, falei, eu preciso de, tipo, R$60, preciso de R$50. Aí a menina do caixa falou assim, então, dona G, eu não tenho autorização. Eu, como assim? Você tá louca? Não, o financeiro falou que para a senhora precisava fazer uma previsão de 3 dias, documentado por e-mail. Eu falei, o quê? Na minha própria empresa? Vocês estão tudo louco. Fiquei brava. Mas, a partir daquele momento que eu tive a consciência de que era uma empresa rentável, eu não tinha essa noção, porque realmente assaltava o caixa da minha empresa todos os dias. E a partir daquele momento, qualquer treinamento, qualquer necessidade, definir o meu prolabore, porque oscilava. Cada mês era um valor, né? E era assim, sem limite. Sem limite. E aí ela falou para mim, não, seu prolabore é esse X. Isso. Se passar desse valor, você vai usar o especial do seu banco e você deu seus pulos. Eu fui muito grata, porque assim, realmente eu ficava na operação o tempo todo. Sim. E eu não tinha também, e não tenho conhecimento de que vocês têm.
profissionais que trabalham com finanças, né? Com financeiro. E é extremamente importante a gente ter essa disciplina. Então, eu acho que o maior desafio para vocês é educar esses clientes. E mudar esse modelo mental deles, né? Exato. É assim, né? Uma questão de educação financeira, infelizmente, principalmente brasileiros, né? Nós brasileiros, nós não temos esse hábito, não fomos ensinados, a escola hoje não ensina isso. E a gente vem também, né, historicamente falando, de algo que foi muito ruim, porque na década de 80, por exemplo, né, Gi? Eu era criança. E com muitas crenças, né? Muitas crenças. Mas eu lembro, né? Você lembra da hiperinflação, né? Sim. Você lembra que as pessoas iam ao supermercado e elas compravam tudo de uma única vez, porque a remarcação de preço era diária. Então você podia chegar um dia depois e o dinheiro que você tinha já não valia quase nada. Sim. Então gastava-se tudo. E aí essa cultura de gastar todo o dinheiro que se tem acabou virando, né, um hábito geral. Verdade. E não ter essa questão da educação financeira faz com que a gente queira gastar absolutamente todo o dinheiro que a gente tem. E aí não poupa, não faz uma reserva. Nós não temos a cultura de guardar dinheiro. Né? Agora eu percebi que tem uma preocupação maior. E acho que com a pandemia isso veio ensinar bastante em relação a ter uma reserva porque financeira. Porque a gente tem que ter, nós temos que estar preparados para uma pandemia. Sim. Né? A gente tem que estar sempre preparado. E isso antes não era de tanta importância, talvez, né? Aí quando veio a pandemia, muitos clientes que já estavam preparados financeiramente não sofreram tanto. Financeiramente, eu digo, né? Eu vejo por conversar com várias pessoas, até você mesmo comentou comigo que suas clientes bem preparadas não sofreram tanto o impacto financeiro, porque estavam preparados. Mas é verdade, eu tive alguns clientes de mentoria que quando veio aquele decreto que, olha, a partir do dia 21 de maio de 2020 vai ficar fechado, a gente não sabia se era um mês, se era 15 dias, se era uma semana. Quando alguns clientes meus me ligaram, eu falei, Gê, eu não tenho condição de ficar um dia fechado. Então, você imagina a reserva financeira que não existia para aquele empreendedor. É o famoso vender no almoço para pagar a janta, né? Assim, tem uma estatística que diz, né, que foi algo que eu vi bem lá, quando a pandemia estava ainda, né, acontecendo, que apenas 11% das empresas brasileiras tinham condições financeiras de passar por essa pandemia sem Qual ter... percentual? 11%. Nossa, muito pouco. É muito pouco. Nada, né, praticamente. Né? Então, e hoje a gente fala de pequenas empresas no Brasil, 99% das empresas são pequenas, né? Sim. Então, é todo mundo mais ou menos parecido, né? Em relação, assim, a pessoa mesmo que está ali gerindo a empresa. Normalmente, alguém que é especialista numa área que resolveu empreender e aí abriu aquela empresa naquela determinada área. Muitas vezes não tem o conhecimento no financeiro, né? E não é só o financeiro dentro de uma empresa. Então, ela não tem, muitas vezes, braços para abraçar tudo que ela precisa fazer. Sim, né? Geralmente eu comparo a minha empresa com o corpo humano, né? Por exemplo, o financeiro é o coração e cada departamento é um pedacinho do corpo humano. Se a gente não cuida de cada parte do nosso corpo, o nosso corpo todo entra em colapso, né? Sim. Então, assim, é importante a gente cuidar de todas as partezinhas da empresa, né? Sim. E o financeiro muitas vezes é deixado de lado, porque, assim, é uma coisa burocrática, entendo, né? Só que é um setor muito importante que ele vai definir praticamente tudo. Ele vai definir preço, ele vai definir quanto que você pode dar de desconto, ele vai definir quanto que é o seu salário, porque o salário do empreendedor é o Prolabore. Orientam, que nem a maior dificuldade que eu percebo. Tá, mas como que eu vou definir o meu Prolabore? Que tipo de orientação que vocês dão para o cliente de vocês? Hoje não existe, assim, um percentual que eu chegue, né, e fale, assim, É avaliar a realidade de cada um, tem né? que avaliar a realidade da empresa, né? Sim. Porque o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. Primeiro, isso tem que ficar claro. O dinheiro da sua empresa não é o seu dinheiro. Que isso fique claro. Para todo mundo, depois o que sobra lá na última linha do DRE então, por isso o que você vai pegar. Por isso que ter o Prolabore definido é muito importante, porque esse Prolabore ele precisa, inclusive, fazer parte da precificação do seu produto ou do seu serviço. Ele precisa estar lá, dentro, né? De quando você vai fazer o preço para ser vendido. Exatamente para que quando ocorra a venda do serviço ou do produto, esse item também seja pago. Então, a orientação normalmente que eu dou, a gente vai fazer uma avaliação do caixa da empresa, da realidade da empresa, as despesas, o que é fixo, o que é variável, sim, né? Por quê? Fixo é aquilo que, faça chuva, faça sol, você precisa pagar e não tem choro.
Sim. Então, se você tem funcionários, impostos, né, um aluguel, né, água, luz, telefone, são coisas que, por mais que o preço, às vezes, né, o valor possa variar, não, mas ele é fixo porque todo mês ele acontece. Né? Sim. Então, primeiro é feita essa avaliação. Uma outra avaliação que eu faço é assim, se a gente fosse olhar para o mercado, né, um profissional que execute a mesma função que você executa dentro da sua empresa, qual seria o salário de mercado desse funcionário, né, dessa pessoa? Desse profissional, né? E aí a gente vai avaliar se a empresa tem condições de pagar aquilo ou não. Sim. Uma outra coisa importante também é que, assim, faturamento não é resultado, não Exato. é, né, o faturamento, ele não é o seu lucro, né? Faturamento não é lucro. Então, assim, não é porque você tem uma mínima noção de quanto você vende, que você fatura, que você sabe quanto que é o seu lucro. Não é. Muito pelo contrário. Então, tem todo um processo de estudo pra gente saber qual realmente é o seu lucro líquido, né? Então, assim, com base no seu faturamento, a gente vai ter que definir quanto que a sua empresa pode te pagar de salário, porque o Prolabore é um salário pro dono da empresa, né? Exatamente, né? Como a Helena falou, a empresa não é nosso caixa 24 horas, né? A gente não pode ir lá e pegando dinheiro. A gente tem que definir um Prolabore, a gente tem que definir um salário como salário de uma E o fato que vocês pessoa. falaram anteriormente, né? Da falta de disciplina e rotina de anotar tudo quanto é saída. Tudo. E as pessoas Exato. não têm. Às vezes elas não sabem qual as minhas despesas. Não tem essa noção, porque não anota, não tem essa disciplina, não tem muitas vezes, a maioria acho que não tem. Sim. Hoje acho que não é mais um problema. A grande maioria dos empreendedores acaba tendo um sistema de gestão, algum software, pelo menos Então, no hoje segmento da beleza. Tem, mas usa. Exato. E assim, Né? não adianta você Alimenta ter um essas sistema. informações. Exato, não adianta você ter um sistema bom, power, e você não ter uma pessoa boa para alimentar aquele sistema e alimentar certinho com as informações. Você não tem nada. Sim. Então, e assim, muitas clientes minhas, né, da área da beleza, elas têm o sistema de gestão que funciona muito bem para gestão do salão, por exemplo, né? Quando eu vou olhar o sistema delas na parte financeira, só tem lá o que saiu, o que entrou de cartão de crédito, de Pix, de transferência. Então, pra gente do financeiro, não é muito adequado aquele, né? Então, assim, hoje em dia no mercado tem vários softwares super em conta que fazem muito bem essa parte de financeiro, né? Porque, assim, quem faz a gestão mesmo, quem dá a última palavra é realmente o empresário, né? A gente tá para auxiliar. Então, a gente dá os caminhos, né? A gente mostra o nosso conhecimento, a gente mostra através de sistemas de gestão aí certinho que a gente consiga o famoso fluxo de caixa, né? O famoso, né? Pra gente poder ver o resultado final, né? Mas o importante é assim, quando a gente tem um profissional capacitado, um sistema que está ali atualizado com as informações necessárias, esses indicadores, quando a gente tem bons indicadores, você consegue tomar boas decisões. Sim. Sim. Porque se você não tem indicadores, é como se você estivesse dirigindo na estrada, né? Só olhando o que está para trás do retrovisor. Você não consegue se planejar, você não consegue ter realmente um processo profissional Sim. da tua empresa, principalmente financeira, né? Então, se tem profissionais como vocês, que estão ali, tudo quanto é notinha, nem que acho que acaba tirando até foto e mandando para vocês, né? Sim, É tudo muito assim, prático, muito prático. né? A gente não quer dar trabalho pro empreendedor. Muito pelo contrário, a gente quer ajudar. Então, qualquer coisa, a gente usa Todas nossa as ferramenta ferramentas. de trabalho. Celular, né? computador. E é tudo muito fácil hoje em dia, né? De a gente controlar. E você tá nichada num segmento da beleza. Estou indo para esse segmento. E você não, você micro, pequenos eu empresários. atendo micros, pequenos e também agora eu atendo também agências, né? Agências principalmente de marketing, de lançamento de produtos digitais. Eu atendo esse nicho também, né? E tem sido muito legal porque eu tenho percebido realmente que esse mercado é um mercado que vem crescendo muito, né? E também ele tem as mesmas características que um negócio físico, né? Que essa falta de organização, exato, essa a falta de disciplina. organização, de disciplina.
é geral, né? Então, é um mercado que hoje eu vejo que está muito promissor e agora eu já tenho alguns clientes desse mercado também. Né? É que você já está no digital, né? Eu já estou no digital. Tá, então, legal. aí também isso abre também, né? Portas para a gente conhecer outras pessoas, tudo, né? E assim, querendo ou não, hoje o Instagram, o próprio YouTube são ferramentas, né, extremamente importantes para um negócio também, né? Para quem está no digital, tem que estar lá, né, criando esse conteúdo, né, mostrando seu trabalho. Fala um pouquinho dessa... Quando vocês começaram a fazer o trabalho no online, a Helena já está um pouco mais de tempo. Desde 2018. Eu lembro que foi essa data. Eu vendi o salão em 2019, eu também já comecei no online e a gente se encontrou algumas vezes. Isso. Né? E a Vanessa... 2021. No auge da retomada. Exato. Né, da galera retomando. Né? E qual o maior desafio para você? Eu sei que você já tem uma disciplina no seu trabalho, né? Uhum. Mas a hora que você vai para online e você já foi CLT, sim, já trabalhou presencialmente, indo na empresa lá, picando cartão, tudo. Qual é o desafio nessa adequação nesse novo normal que as pessoas começavam a falar, né, na pandemia? Assim, mentalidade, né? Tudo parte da mentalidade, porque assim, eu vejo que dentro do CLT, a gente tem muito aquela questão de horário fixo do trabalho, né? Então, a gente tem uma carga horária, porque isso realmente é previsto em lei. A gente tem a figura ali do nosso chefe, que ele orienta e faz aquela orientação, faça isso, faça aquilo e tudo mais. E quando você vem para o digital... Uma das coisas que você tem é um pouco da sua liberdade de tempo. Isso não quer dizer que a gente não trabalhe a mesma quantidade de horas que a gente trabalhava antes. Até mais, eu acredito. Às vezes até mais. Porém, você tem determinadas liberdades de fazer a sua própria agenda, né? Sim. Então, de repente, no meio de uma tarde, você resolve ir no salão fazer as unhas, né? Você tem essa liberdade. E no CLT você tem aquela questão do horarinho ali que é engessado, né? E o que muda também é que você não tem mais o chefe dando aquele direcionamento para você, porque agora seu novo chefe são os seus clientes. Exato. São os vários chefes. São os vários, né? Então, assim, a gente... É claro que a gente não tem essa conotação, né, dessa hierarquia junto com o cliente, porque a gente faz essa parceria de negócios mesmo para estar ali ajudando. Mas a gente tem, sim, um compromisso com aquele cliente de entregas, né, daquilo que foi acordado, porque isso também, desde a primeira reunião com o cliente, é feito isso, né? Um alinhamento de expectativa, um alinhamento né? de Que expectativa, é super importante, o né? que vai ser entregue, quais são os relatórios, qual é o que a gente vai, qual o período que esses relatórios, né, vão estar com o cliente, exatamente para a gente não ter essa visão de retrovisor que estava falando. O mês passou inteiro e aí depois eu vou ver o que está acontecendo. Eu acho que uma das dificuldades também que eu encontro é os profissionais, eles querem a nossa ajuda, eles acham muito legal, só que eles ficam ainda na retaguarda. Opa, será que não é melhor eu contratar um CLT, né? Então, justamente isso que eu ia falar agora. Exato, e assim, eu acredito que assim, a gente tem que colocar na ponta do lápis o que realmente a gente quer para nossa empresa. Então, por exemplo, um CLT, né, talvez... Os gastos para a empresa seriam maiores. Os riscos. Os riscos, porque tem muito profissional, tem profissionais e profissionais, né? Não generalizando, com certeza, mas tem muitos profissionais hoje em dia que eles não entregam o suficiente, né? Não entregam o que o empresário realmente quer, não tem aquela conversa porque é diferente você ter uma conversa com o seu chefe e você ter uma conversa de negócios, né? Por exemplo, o cliente vai me contratar, só que não é o meu chefe, né? A gente está lá em parceria, né? Então, muitas vezes, o CLT que está lá não está, né? Não tá gostando daquele desempenhar aquele papel, né? Às vezes falta, às vezes não tem aquele comprometimento. E um profissional autônomo, já não, né? Por exemplo, que nem nós temos o conhecimento, né? E nós somos especialistas naquele assunto. Então, assim, a gente vai entregar o que o cliente quer. Né? A confiança, né? Que eu acho que quando a gente indica alguém para fazer um trabalho que vocês fazem, a confiança que a gente... Na indicação, você
Você, quando recebe essa indicação, fala, opa, se a gente indicou é porque é um profissional Exato. bem capacitado. É muito difícil a gente vender o nosso produto, assim, né? O nosso serviço para qualquer pessoa. Porque o financeiro, ele depende muito de confiança. Né? Uma pessoa que vai lá cuidar do seu dinheiro, né? Uma pessoa que, principalmente confiança e principalmente... A gente tem que ser, né, nessa área, a gente é muito discreto, né? A gente não vai falar de um cliente para o outro e vice-versa. Então, tem que ter disciplina, né? Tem que ter, então, assim, toda essa bagagem, né, que a gente teve de empresas foi importante para isso também, para a gente aprender, Sim. né? E eu percebo assim também que, como é uma profissão, né, uma área relativamente nova dentro do mercado, o que causa um pouco também desse medo, vamos dizer assim, das pessoas de delegarem esses serviços, né, para terceiros, é porque também elas não conhecem como que é o funcionamento por dentro do nosso negócio também. Por exemplo, né, quando a gente fala de acesso às informações bancárias. Nós temos sim acessos às informações bancárias, mas o nosso perfil, por exemplo, de acesso dentro do banco do cliente não permite que a gente faça nenhuma transação. É o usuário secundário que a gente chama, né? Então, assim, eu consigo visualizar, eu consigo colocar uma conta para ele pagar, mas eu não consigo aprovar absolutamente transação nenhuma. Sim. Então, por falta desse conhecimento, né, de como funciona também esse trabalho por trás, que as pessoas têm um pouco de receio. Eu vou até fazer uma chamada aqui agora, que seria a próxima pergunta, que era o que você realmente está respondendo. Mas assim, você que é empreendedor, você que é empresário, você que está começando agora e precisa contratar alguém para fazer o seu financeiro, o administrativo financeiro, e fica pensando, mas eu vou contratar um CLT, o custo que eu vou ter, o risco que eu vou ter. Gente, assistente virtual financeira. Eu indico para muitos profissionais, para muitos amigos meus. E assim, o resultado é maravilhoso, porque o custo é bem menor. O resultado, realmente, porque você não tem tempo, você está ali na cadeira atendendo, cortando cabelo, fazendo uma massagem, enfim. Você não tem tempo de dedicar e você vai ter uma disciplina e alguém de confiança que vai te dar os indicadores. E agora eu queria perguntar para vocês, qual é esse passo a passo para a gente passar essa confiança para esse empresário que está nos assistindo aqui? Qual é o passo a passo e a rotina de vocês? Você já falou um pouquinho, né? Eu acho que realmente é uma questão que pega, às vezes, a pessoa, mas eu vou abrir a minha senha do banco, eu vou abrir tudo para que elas tenham acesso, e não é bem assim, né? Não, não é. A gente tem uma senha própria. Por exemplo, para você ter uma ideia, num banco, quando é criado um usuário secundário, né, que é o que eu falei que a gente faz toda essa movimentação, os meus dados pessoais são inseridos dentro do banco. Então, o meu CPF está lá, o meu nome completo está lá. Qualquer movimentação diferente que for feita, o banco ele consegue puxar absolutamente tudo por um relatório e falar quem é que foi que fez aquela movimentação. Mas o meu usuário não permite que eu faça saque, que eu faça uma transferência sem aprovação, que eu pague uma conta sem aprovação. Então, é exatamente essa segurança que existe hoje. Os bancos, eles já estão preparados, porque eles conhecem... Porque mesmo falando de uma empresa que muitas vezes tem uma área financeira, não vamos falar de um pequeno, mas uma empresa grande. Outros profissionais lá dentro que vão precisar desse acesso. Que são as pessoas CLT que trabalham ali. Elas têm esse acesso dessa forma, então o banco já é preparado para isso. Independente o banco digital ou um banco, né, um banco tradicional. Tem muitos bancos digitais agora, tem um novo, inclusive, que eu gosto muito de trabalhar. Ele é novo. Qual é? Banco Cora. Ele é novo, porém ele é muito estruturado, ele é muito, assim, né, quem é do financeiro brilha os olhos, organização, né? Sério? Eu sou fascinada por organização, então, né, trabalho há mais de 20 anos no financeiro, tem que ser organizado. Não, financeiro Então, assim, é o povo chato. É chato, nós somos chatos, sim. Exato, é o povo que fala não. Exato. Então, assim, esse banco é muito legal, assim, eu indico de olhos fechados, porque, assim, ele tem uma estruturinha bem legal, ele é bem organizado, ele já tem um usuário secundário, você coloca todos os seus dados, né, pessoais, então, tá lá, bonitinho, ele é rápido, né, ele aprova rápido esse usuário, não é uma coisa muito burocrática, mas ele funciona. E tem todas as ferramentas que a gente precisa para trabalhar lá. Você lançar um boleto, você ter a conferência do extrato, baixar o extrato, isso tudo a gente pode fazer. Sim. Porque a gente também não pode ficar incomodando
o empreendedor toda hora, o empresário toda hora, né? Ai, me passa um extrato que eu preciso conciliar aquela conta. Não, a gente tem que ter essa liberdade exatamente para ajudar. Para A gente facilitar. não pode ficar burocratizando claro a vida dele, que né? no início do trabalho, Isso, vocês vão demandar um pouco mais da Sim. atenção do Vai. empresário, do Eu sempre empreendedor. falo isso, né? Eu falo isso para os meus clientes. Olha, a primeira e a segunda semana vai ser pra gente morar junto, só falta. Porque assim, a gente vai conversar o tempo todo. Eu preciso entender a empresa, eu preciso saber qual que é o relacionamento que ela tem com os clientes, né? Quais são as contas que ela tem que pagar, ela já vai me passar Me fala isso um tudo no pouquinho diagnóstico, agora, né? porque eu quero despertar esse interesse nesses empresários, pelo trabalho de vocês. Me fala um pouquinho agora desse dia a dia de vocês com os clientes, dessa rotina. Um passo a passo, não sei se dá para... Eu falo por mim, né, no caso. Depois que eu defino, né, que a gente Depois define, que fez o diagnóstico, tudo levantamento bonitinho, de tudo. ele vai me passar todas as contas fixas, valor, mais ou menos, pra gente ter uma previsão, né, a gente tem que trabalhar com previsão. Então, o Fluxo de sistema... caixa, super Exato, eu importante. gosto de trabalhar com sistema de gestão, eu não gosto muito de planilhas de Excel, né, porque planilhas é legal, só que assim, muito empreendedor, muito empresário não sabe mexer com planilha, né, não gosta, é uma coisa burocrática. O sistema não, você tem um sisteminha que você consegue ver tudo do celular. Né? Então, ele vai lá, ele olha quanto ele tem na conta. Então, depois que ele me passa tudo certinho, que já está tudo dentro do sistema, que a gente coloca por categorias também, todas as despesas, né? Olha, isso daqui é material de limpeza, isso daqui eu gasto com material de trabalho, para que no final do mês ele saiba com o valor que ele está gastando com cada despesa. Então, isso é classificado, né, dentro das categorias. O famoso plano de contas. Plano de contas. Aí, depois disso, tudo configurado. O dia a dia é simples. Eu, pelo menos, entro lá no sistema, eu vou conciliar, né, fazer a conciliação bancária de tudo que aconteceu ontem. Eu tiro um extrato da conta, vejo tudo o que aconteceu, faço as baixas no sistema para ficar batendo o sistema com o banco, né, um duplo check, né, para a gente saber se está tudo certinho, se o banco não debitou nenhuma tarifa indevida, ou se tudo que eu programei realmente entrou, né, realmente foi pago. Faço essa conciliação, aí eu vejo se tem contas para pagar, se tiver conta... Aí depende de como ele quer ser avisado. Pelo WhatsApp, eu faço um grupo de WhatsApp entre eu e ele. E aí lá eu falo todo dia. Porque assim, o povo não pode ficar assustado e surpreso quando recebe a fatura do cartão de crédito. Exato. Não. Que esse daí é é o outro vilão, né, que eu falo. Porque o cartão de crédito, como ele não é um dinheiro vivo, a gente acha que chega Como ali... se empolga, né? Passa. E acha que a fatura nunca vai chegar. Né? E assim, não existe dentro do plano de contas uma conta chamada cartão de crédito. Não existe. Esse cartão de crédito ele precisa ser desmembrado E classificado item a cada item do que conta. está lá dentro. Então, Sim. muitas vezes a gente acaba encontrando pérolas dentro do cartão da fatura do cartão de crédito, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho. E esse aí é um outro vilão oculto desses empreendedores, porque, E para educar né, esse empreendedor É. a usar de forma inteligente o cartão de crédito. sim, primeiro que cartão de crédito, assim como contas separadas, né, que a gente fala de... Tem um corporativo, tem uma né? conta só para sua empresa, tem uma conta só para o seu pessoal. Quando chegar o dia do seu pagamento, do seu Prolabore, transfira o dinheiro da empresa para essa sua conta pessoal. E aí aqui você pode fazer aquilo que você quiser, né? Porque daí ele vai ali gerir o dinheiro que é dele. O cartão de crédito, a mesma coisa. Tenha cartões de crédito separados, né? Não misture, não chegue ali e passe uma despesa da empresa no seu cartão pessoal. Esqueci o cartão da empresa em casa. E agora que eu vou comprar aqui, depois eu faço isso, a empresa me reembolsa. Esses pequenos, né? Essas pequenas Deslizes, atitudes, né? elas vão atrapalhando na condução, principalmente quando você está no início, quando a gente ainda está nessa fase, né, de colocar todos os pingos nos is, né, de desenhar todas as rotinas, porque eu gosto bastante de olhar para essas rotinas, né, e falar assim, rotina. como é que você faz? Né? Então, esses primeiros 15 dias que a Vanessa estava falando, às vezes pode ser até um pouquinho mais, eles são realmente de acompanhamento ali o tempo todo Puxar com o um pouquinho a cliente. orelha. Puxar a orelha, né? E dar as orientações quando não faça assim, faça dessa forma, assim é melhor. Lembrando que muitas vezes as pessoas têm um receio também da contratação desse serviço e achar que vai perder a autonomia. E não, o negócio ele continua sendo seu, você continua ditando as regras. Então, né, a decisão final é sempre do empreendedor. Exato. Mas o nosso papel é orientar com base principalmente nos números. E tem coisa melhor do que você ter os números ali para você analisar e saber se você os pode números não fazer. mentem, né? Não Exato. mentem.
E é legal que a Helena falou, a questão de rotina, né? O financeiro precisa de uma rotina. Exato, Todo dia a precisa. gente, né, nós trabalhamos com rotina. Então, todo dia a gente tem a nossa rotina para fazer. Então, a gente entra, vamos trabalhar com o cliente X agora. Então, tá. Então, o cliente X, eu vou demandar 2 horas por esse cliente, né? No caso, né, que a gente tem vários clientes. Então, naquele cliente, hoje a gente vai, primeiramente, é sempre a mesma coisinha. Tira o extrato, olha o que tem que pagou. Conciliação bancária, que é extremamente importante. Conciliação de cartão de crédito. Tudo que ele pagar, eu costumo falar assim, ó, tudo que você passar no cartão de crédito da empresa, bate uma falta e me fala o que é. A despesa tal. Então é Eu isso. falo, que mulher chata. Quer saber da minha vida? Exato. Quer saber tudo Exato. que eu gasto? Exato. Então, assim, a rotina é importante. Até nós temos rotinas, né? Sim. Então, a rotina financeira é importante. Eu todo dia olho lá. Aí tem as contas para pagar, eu mando no WhatsApp, olha, tem X de saldo no banco. E tem essas contas. Aí eu faço uma planilhinha básica no Excel, vencimento, valor e o que é. Isso daqui tem para pagar hoje. Já lancei no banco, tem saldo, eu já lanço. Ele só vai lá, concordando, ele vai lá e ele só entra no banco para autorizar. Se aquela demanda é correta, né? Se aquelas contas são corretas. Ele vai lá, vai entrar e vai pagar. O resto é com a gente. o por trás, a classificação é com a gente. Legal. Eu vou aproveitar, eu vou agradecer o patrocinador, que é o Espaço Reinvente-se, que é um espaço de podologia e reflexologia das 2 queridas empreendedoras, a Vânia e a Gisele Coutinho, é mãe e filha, empreendem em família, que é um desafio também, né? Elas estão ali na rua Paul Harris, 494, Office Center, Cidade Nova, e fazem, além de podologia e reflexologia, manicure, pedicure, sobrancelha, epilação e auriculoterapia. Gente, em relação também, eu acho que uma parte super importante e para o empreendedor, a falta de conhecimento e falta de tempo. E eu acho que com certeza vocês devem fazer esse tipo de orientação, quais as melhores tarifas, quais as melhores maquinetas de cartão, porque isso o tempo todo está mudando, Sim. né? E como vocês trabalham muito com isso, vocês fazem esse tipo de orientação, Sim. com certeza, né? Sim, Sim. é extremamente importante. Principalmente porque, eu não sei se a Vanessa, eu acredito que já deve ter acontecido isso com ela também, né? De chegar num determinado cliente e a gente olhar as taxas do cartão, ou conversar com o cliente e falar assim, olha, hoje as taxas do seu cartão. E quase desmaiar com o que vocês que veem. você está pagando? E o cliente fala uma determinada taxa. Quando a gente vai olhar realmente dentro do sistema, aquilo já mudou e o cliente não sabe. Porque o que acontece? As operadoras, elas mandam um e-mail bonitinho, falando, a partir de tal data, Imagina. a sua taxa passa de tal para tal. Mas como não tem esse acompanhamento, o empreendedor não viu que mudou. Ele acha que tá aquela taxa de 2, Sim. 3 anos, né? Coitado. Exato. E fica E realmente mesmo. não. E fica. Não vê. E vai ficando. E fica, inclusive, um caso que aconteceu até mesmo lá com as suas irmãs, que a gente conseguiu pegar, Sim. que foi, elas tinham feito um acordo com a maquininha, né? E o que acontece na maquininha? Que é uma coisa que, às vezes, as pessoas, elas caem um pouco Legal. Olha aqui, nesse- chama a atenção do povo. nisso. Muitas vezes eles oferecem para vocês o recebimento em 24 horas úteis. Principalmente pagamentos em cartão de crédito parcelados. Depois de 24 horas está na sua conta. A taxa, ela é muito maior porque ela é somada. Então, ela não é uma taxa única. Isso. Você vai pagar uma taxa única, por exemplo, de 4%, estou chutando o valor aqui, mas você dividiu aquela compra para o seu cliente em 3 vezes. Vai ter mais ali 1,90 para cada parcela. Então, quando você soma tudo isso numa compra que você parcelou em 3 vezes, você pode estar perdendo 10% do valor e não somente 4%, Nossa, como você assusta, acha. né? E quando a gente não tem esse tipo de conhecimento, porque eles acabam vendendo isso como, nossa, olha, isso vai melhorar o seu fluxo de caixa. E aí você tem uma pessoa que precisa ter uma entrada de dinheiro diária, Sim. porque não tem essa organização muito bem feita, né? Então não tem o dinheiro no caixa para conseguir pagar as despesas do dia. Ela acaba fazendo isso. Não, para mim isso vai ser melhor. Só que eles não contam a história toda dessa forma que eu estou contando. Sim. Né? Eles colocam ali, eles floreiam. Eles devem adorar vocês duas, E né? aí... E isso, querendo ou não, acaba, né, prejudicando demais.
Porque na hora de dar um desconto, né, Vanessa? Exato. E aí você já perdeu 10% só para a maquininha, você vai dar mais 10% de desconto para o seu cliente, você está perdendo 20%. E aí a pessoa não conhece qual é a margem de lucro que ela tem dentro daquele produto ou daquele serviço. Então, assim, acaba virando uma bola de neve, né? Isso. Então, isso é uma coisa muito importante das pessoas começarem a ver. Porque eles não avisam que eles fazem essas mudanças. Eles mandam né? e-mail sabendo que a pessoa não vai abrir, não vai ler. Exato. Não vai acompanhar. Eu documentei. Se ele não viu, É verdade. não é minha responsabilidade. E existe uma grande margem para negociação. Eu acredito. Tá? Então, assim, negociem com as... O meu financeiro eu sempre fazia. Sim. Falava assim, mas de novo vai mudar? Ah, vai mudar. A gente não conseguiu negociar, a gente vai mudar de novo. É importante. É importante. É importante. A gente faz isso até mesmo com o banco, né? Que nem eu falei. A gente vai saindo dos bancos, a gente vai testando e vai se adequando, porque Verdade. a gente precisa de praticidade hoje em dia, né? E hoje, assim, para quem é um empreendedor pequeno, eu nem indicaria ter uma conta em banco tradicional. Eu iria para um banco digital. Não tem taxa para absolutamente nada. Verdade. Né? Então, assim, a gente fica muitas vezes utilizando, né, os bancos tradicionais, porque a gente também vem de uma cultura de que a gente ia ao banco para pagar uma conta, não sei o quê. Parece que tem que ver ali a carinha do gerente, do caixa, né? É mesmo. E isso hoje não é mais necessário, né? Verdade. A gente consegue resolver tudo pelo celular. Sim. E quando vocês falam desse acompanhamento da tarifa de cartão de crédito, que realmente o empreendedor ele não acompanha, ou por falta de conhecimento, ou por falta de disciplina, falta de tempo, a gente sabe. E quando eu percebo isso com meus clientes, com os meus mentorados, que eu pergunto para eles assim, tá, qual o serviço que você mais vende? Nossa, eu não sei. E que tipo de desconto você pode dar? Até onde a gente pode chegar com esse desconto? E essa orientação vocês dão. Sim. E é uma surpresa sempre, né? Porque eles não sabem o serviço que mais vende. E por isso que a gente tem os sistemas aí para ajudar, né? Então, por exemplo, por isso que eu gosto, sempre no meu caso, eu gosto de indicar os sistemas que eu já trabalho com outros clientes, para eu ficar segura das informações. Então, assim, eu sempre dou a dica de sistema, tudo, porque eu acho importante. Porque lá você consegue definir, isso aqui, essa é uma receita de sobrancelha, essa daqui entrou uma receita de cílios, essa aqui foi uma receita de preenchimento, né, labial. Então dá pra gente definir através desse controle, tem que ter controle. Tem como você fazer dentro desses sistemas, porque assim, é como a Vanessa falou, os sistemas hoje, que eles são específicos para uma determinada área, a parte de gestão, ela é muito boa, mas quando a gente chega no financeiro, ela não tem todas as informações que a gente precisaria. Não gera os principais indicadores. Não gera, por exemplo, um DRE, né, que é um demonstrativo de resultado de exercício. Você não consegue ver. Então, ali, mesmo. Porque dentro do DRE, você consegue ver a questão de lucro, né, de lucratividade, margem de contribuição, que são indicadores importantes dentro do financeiro. Eu estou falando aqui essas nomenclaturas, eu sei que às vezes tem muitas pessoas, né, que não vão ter familiaridade, mas que são importantes dentro do financeiro para a gente estar avaliando, né? Então, o sistema financeiro, ele ajuda muito a gente nessa gestão por conta desses indicadores. E dentro desses próprios sistemas, a gente também consegue utilizar outras vertentes, como, por exemplo, a parte de vendas, que é onde o profissional vai lá, coloca qual é o serviço ou o produto que ele está vendendo. Então, ele vai ficar interligado. Né? Ele vai interligar a parte de vendas com a parte financeira. Então, ali a gente consegue mensurar. Né? Exato. Qual o serviço que está sendo mais vendido, por qual preço, né? Porque a Vanessa trouxe algo extremamente importante. Faturamento não é lucro. Sim. Né? Então, a gente tem ali faturamento bruto, né? Então, assim, eu vendi aqui... pagar todos os impostos, Exato, só que tem que tirar os impostos, as despesas fixas, né? E principalmente a parte de salários, Exato. A parte de RH, né? De departamento pessoal, que é bem custoso para a empresa, né? Que tem férias, tem 13º, tem imposto sobre folha... Tem inúmeros, né? Inúmeros custos, né, para a empresa, então é muito importante. E algo, né, essa parte, principalmente de recursos humanos, é algo extremamente importante que, assim, a dica que eu dou para o empreendedor é não deixe isso passar, sabe assim, de pagamento, de atrasar pagamento, porque isso pode custar muito, isso pode custar realmente a própria empresa, porque de repente recebe um processo
né, Verdade. por conta dessa questão de pagamento. E dentro do financeiro a gente consegue alertar tudo isso. Olha, hoje é o dia de pagar Isso, funcionário, calendário, hoje né? é o dia de pagar os impostos, né? Outro detalhe importante, linkando com o que você está falando, outra orientação que eu dou para os meus mentorados também é, se vai contratar um profissional CLT, tem um escritório de contabilidade que te oriente. É. Não contrate, não deixe o profissional começar a trabalhar sem o registro em carteira. Exato. Porque qualquer problema no percurso do trabalho até a casa dele, se acontece algo, a responsabilidade é toda do empresário, do empreendedor. Sim. Essa semana mesmo, esses dias eu estava falando com a cliente, com a mentorada, e aí tá bom, qual o processo de contratação, como que tá, já definiu o piso, quais os benefícios. Aí a recepcionista olhou para mim, não, mas você não tá sabendo? Eu falei, do quê? Não, olha, já faz uma semana que a menina começou a trabalhar. Eu falei, como assim? Mas e a contratação dela? Ah, não sei como que tá. Olha o risco. Risco. Sim. Quer dizer, não vai acontecer. Mas, gente, a gente sabe o Sim. quanto é custoso empreender no nosso país. Sim. E as leis trabalhistas, ela favorece muito ainda. Não que seja errado, não é isso. Mas a gente sabe como as coisas funcionam. Por pouco, né? Por Né? tão pouco a gente acaba... Então, da mesma forma que vocês falam, que orientam, olha, a gente tem ali um acompanhamento diário do dia correto, de fazer o adiantamento, de fazer o pagamento do salário, férias, enfim, todos os encargos que a gente sabe que a gente tem responsabilidade, né? E se tem um profissional que está ali orientando no dia a dia e alertando, Sim. não vai passar E desapercebido. Sim. Exato. E assim, uma coisa muito importante que você mencionou agora, Gê, é o contador. Né? Nós não temos responsabilidade contábil. Nós somos do financeiro. Muitas pessoas misturam às vezes, né? É o que mais mistura. Exato. Sim. Acham que o contador pode fazer a parte financeira e o financeiro pode fazer a parte do contador. Vocês devem passar isso todos os dias, né? Não tem O nada a ver que chega uma para coisa mim e com a fala outra. assim, tá, mas quem cuida do seu financeiro? Ah, então tem um escritório de contabilidade. Eu falei, não, nada a ver. Exato. O contador Exato. não vai fazer a parte financeira assim, do seu negócio. Uma coisa que eu tenho, assim, durante todo esse tempo, né, de experiência trabalhando com as empresas, e o que eu mais tenho visto é o seguinte: não tem ninguém que cuida do financeiro. Então, não tem a conciliação bancária, não existe um fluxo de caixa, não existe ali um plano de contas onde todas as despesas foram classificadas e tudo mais. E aí, como que é a apuração desses impostos, então? Como é que esse contador ele sabe exatamente quais são, né, os valores? Ele tem que andar o trabalho do contador junto com o trabalho de vocês. Isso. São trabalhos Exato. complementares. Ele né? é um Tanto que- pós Sim. financeiro. Exato. No entanto que normalmente com os meus clientes eu trabalho muito em parceria com o contador do meu cliente. Ah, eu acredito. Né? que Eu sim. peço o contato, eu entro em contato, eu me apresento, eu falo, olha, agora eu sou responsável financeiro, né, pela empresa X. Nós vamos começar a trabalhar assim. Normalmente eu sento no momento com eles para a gente alinhar o próprio plano de contas. Por quê? Porque depois lá eles têm que fazer o balanço e tudo mais. Isso precisa estar alinhado, o que eu classifiquei aqui, para ele conseguir fazer um balanço sim. da empresa. Então eu faço esse alinhamento junto com ele, né, para a gente conseguir ver. Muitas vezes, assim, por mais que não seja, não é o nosso trabalho, tá? Não é. Mas eu sou até um pouco curiosa e eu fui estudar um pouco dessas questões também contábeis. Exatamente para poder dar algumas dicas, assim. Eu falo, olha, a gente tem que conversar com o seu contador para a gente olhar isso. E aí a gente chama o contador dentro da história para olhar para aquele ponto que foi identificado. Esse é um trabalho muito importante. E como a Vanessa disse, é um trabalho pós. O nosso trabalho alimenta o trabalho da contabilidade. O nosso trabalho tem que ser muito bem feito e muito bem definido, né? Muito bem classificado, as despesas, tudo certinho, receita, tem que ser muito bem feito para que o contador faça o trabalho bem feito e Exato. apure os impostos da maneira correta. Correta. Ele é sempre um pós. O financeiro sempre é um apoio da contabilidade, né? Então tem muitas empresas que no final do mês pedem relatórios financeiros, pedem comprovantes, pedem, então o financeiro está Gente, lá para agora dar é um época de apoio. imposto de renda, né? Exato. O povo fica meio Exato. louco, né? O que acontece, né, Vanessa, muitas vezes quando não tem o financeiro, é assim, eu mando o extrato todo mês da minha conta pro contador. Ah, ok, e aí? Ele sabe o que é aquela despesa, o que não é, não... Sabe o que é engraçado? Que quando eu comecei a organizar minha empresa,
E eu tinha surpresas, porque assim, quando você tem uma classificação correta do plano de contas, você tem a real visão do quanto você gasta em cada conta. E aí você começa a ficar assustada. Nossa, mas eu não sabia que eu gastava tanto na papelaria. Eu não sabia que eu gastava tanto em descartável. Porque a hora que o financeiro falava assim pra mim, ó, você vai estudar, e é lição de casa, você vai estudar cada linha desse plano de contas e vai ver aonde que você consegue diminuir e cortar. Aí você começa a ter uma consciência real da tua empresa, da necessidade financeira. Realmente eu preciso disso? E você tem um orçamento. Aí eu comecei a trabalhar com orçamento. E o meu desespero se eu passasse do... É legal porque assim, eu fui sendo educada. Sim. Por mais que na época eu não gostasse, eu achava, não, que saco, tem alguém que vai fazer isso pra mim. Não. Mas eu tinha, como dona da empresa, essa consciência instalada. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, vamos cortar custo, vamos cortar, então eu não vou mais pegar essa água aqui, não vou mais oferecer essa água para o cliente. Acaba baixando a sua qualidade de trabalho com uma coisa que às vezes nem é aquilo que está sendo custoso, entendeu? Então você precisa saber o resultado da sua empresa, um fluxo de caixa que seja, primeiro, não falo DRE, ok, mas às vezes até um fluxo de caixa para que você consiga falar, poxa, não, mas não foi com a água do meu cliente que eu gastei. Né? Eu gastei muito com o ar-condicionado, então vamos tentar diminuir um pouco essa conta de energia, né? O que a gente pode fazer para diminuir um pouco sem baixar a qualidade do seu trabalho, né? Principalmente assim, eu vejo, né, as minhas clientes de salão, tudo, né? O salão tudo bonitinho, estruturadinho, desenhadinho, né? Aconchegante. Você vai tirar o chocolatinho da recepção da sua cliente? Não. Entendeu? Então, assim, é importante. Para ver até onde o financeiro vai, né? Verdade. Olha os detalhes. Eu tenho um cliente de São Paulo que é engraçado. Ele é muito engraçado, gente, mas muito engraçado. Porque eu comecei fazendo trabalho lá e eu falava muito com o financeiro dele. Ele falava assim, ela falava assim pra mim, Gê do céu, como que eu faço com fulano? Eu chego aqui no salão, boto o pé, tem um tapete novo. Eu já me assusto. Jesus, pra que será que dia que é esse boleto? Como que eu tenho que pagar? Porque assim, ele empolgava, era um lustre, era um tapete, eram umas flores, era uma decoração. Porque o segmento da beleza está muito ligado ao segmento da moda, né? Da moda, decoração, da empolgação. E o povo gosta de tudo muito bonito, né? Mas a gente tem que ver até aonde a gente pode ir. É importante. Por isso que a questão de ter um planejamento orçamentário é importante. Vocês orientam também? Sim, e fazemos. E eu normalmente começo Explica a fazer essa parte do planejamento orçamentário depois que a gente já tem a primeira parte organizada. Plano de contas. A gente precisa ter uma organização mínima, saber quais são as despesas fixas, variáveis, como prolabore definido. Isso tem que estar caminhando. E a gente também precisa de uma apuração de alguns meses. Eu falo que 3 meses é o mínimo, 6 meses é legal, 1 ano é o ideal. Por quê? A gente tem uma variação ao longo do ano do que pode gastar mais e menos, e a gente consegue analisar, quanto maior o período, qual que é a média que você tem de gasto dentro daquela determinada conta. Qual o melhor mês, qual o mês de menor faturamento. E aí sim fazer o desenho do planejamento orçamentário, né, para cada conta. Então, assim, olha, e aí tem uma coisa que é muito importante colocar, que muitas vezes as pessoas não colocam, que é, eu tenho um funcionário que ele é CLT dentro do meu negócio. E aí eu tenho férias e eu tenho 13º. Quando tá chegando lá no final do ano, a pessoa já tá arrancando os cabelos porque vai chegar o dia de pagar. Enquanto ela poderia ter provisionado ao longo do ano todo, pouquinho por mês. Já separa para aquela conta. Então, o planejamento orçamentário, ele vai trabalhar exatamente nisso, nessa montagem, nessas provisões, determinando qual o valor que você vai gastar. E também é importante a gente criar algumas regrinhas, né? Eu gosto de criar essas regras. Parece, é chato, é burocrático. Gente, infelizmente, mas é importante. Mas é aquilo que a gente estava falando assim, né? Que nem você chegou lá, pediu, olha, Gê, não tem autorização para te dar esse dinheiro. É mais ou menos dessa forma, né? Então, hoje eu gosto, por exemplo, de criar com os meus clientes uma rotina de até qual dia do mês a gente vai fazer pagamento de contas. Então, a gente vai estruturar compras dentro daquele determinado prazo. Eu não gosto, por exemplo,
de deixar os meus clientes fazerem compras no final do mês, quando a gente já está ali para o fechamento. Então, sabe, tem um determinado dia, a nota fiscal ela vai entrar até tal dia, a gente tem que ter no mínimo tantos dias para o pagamento daquela conta. Esse trabalho que vocês fazem, principalmente quando vai para a parte de compras, que é diretamente ligado ao fluxo financeiro. Uhum. Eu não posso concentrar tudo no dia só. E vocês têm essa noção do fluxo, tem no fluxo de caixa, né? Sim. Sim. E aí você vai orientar o cliente, olha, esse aqui é o melhor dia. Vê se consegue negociar melhor 3 dias à frente, porque tem folha de pagamento nesse dia, tem um boleto pesado nesse outro dia. Normalmente, semana de folha de pagamento, a gente tenta não deixar nenhuma conta próximo, né? Exato. Pra gente ter esse fôlego, não precisar ficar desesperado pra juntar Sim. os caquinhos, né? Então, é por isso que é importante mesmo o fluxo de caixa, porque daí você também, né? Lógico, depois vem toda a parte mais analítica, mas eu acho que o fluxo de caixa é em primeiro lugar, assim, para você começar a estruturar bem. Sim. Porque lá tem todas as contas que você vai pagar por semana, por mês, daqui, você consegue olhar daqui a um ano, né? Tudo que tem provisionado para entrar, para sair. Então, ali você consegue ver os dias melhores de pagamento, os dias, as semanas que são mais críticas, né? Então, dá para você ter uma... E o fluxo de caixa nada mais é do que um controle de entrada e saída. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Que muita gente tem, nossa, fluxo de caixa. Não, é um controlinho lá. Entrada e saída. Antigamente, né? Eles faziam, né? Você via aqueles controlinhos numa folha de pão, que a gente fala, né? Manual. Hoje em dia a gente colocou para o computador, para uma planilha de Excel, para um sistema. Nossa, quantos ganhos a pandemia trouxe para nós, né? O trabalho que vocês fazem hoje, com custo menor para o empreendedor, para o empresário, e vocês acabam dando acesso para ter um tipo de trabalho desse de qualidade e que uma empresa saudável financeiramente, né? Sim, Sim. Eu acho que, eu até falo, né, pelos estudos que eu estudo bastante e até pela parte prática, né? Eu acho que o empresário, né, o dono da empresa, para ele ter sucesso, ele tem que saber todos os números. Ele tem que saber quanto que ele gasta por mês, ele tem que ter isso. Só que ele não tem isso, ele não consegue fazer isso sozinho. Então, eu acho que o nosso trabalho é importante dessa forma também, porque a gente consegue apresentar os números para ele, né? E ele sabe quanto que ele gasta com cada coisa. Então, isso para ele ter sucesso, ele precisa ter os números na mão. Exato. Né? Agora, a gente está chegando já ao finalzinho do podcast. Eu gostaria que vocês falassem de forma mais detalhada sobre o trabalho de cada uma de vocês e como o empreendedor que está assistindo consegue contactar vocês pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Fiquem à vontade. Bom, quer começar? Pode ir. Bom, eles podem entrar em contato, né, através do meu Instagram, né, que é @Vanessa Spezotto, SPEZZOTTO. Vanessa Spezotto. Lá tem um pequeno portfólio, né, do meu trabalho, umas dicas até, né, interessantes, e lá tem também como entrar em contato através do WhatsApp, né, e eu ajudo, né, esses profissionais a ter mais organização. Primeiro a gente começa do zero, né? A gente começa da organização de tudo, a ter um apoio, todos os dados, né, como a gente já explicou aqui. Então a gente faz todo esse diagnóstico, né? E aí eu consigo ajudar os microempreendedores, né? No meu caso, eu foco mais em MEI e pequenos empresários, né, autônomos também, a ter mais organização financeira, a ter mais clareza nas informações, né? E eu faço essa parte da organização e clareza do financeiro. Legal. Helena. Eu também tenho, né, minhas redes sociais, o @Helena Dionísio, com 2 Os no final, né? Vocês podem me contactar por lá, por direct. Lá também, assim como a Vanessa, tem todo o meu trabalho, tem muito conteúdo também lá sobre financeiro, então vocês podem ir lá explorar, me chamar no direct, que eu estou sempre lá respondendo todo mundo que me chama, né? E eu falo assim, que o trabalho do financeiro, a gente tem toda essa parte prática de rotina, estruturação de rotina, planilhas, isso, aquilo e tudo mais, né? Ajuda de uma forma geral a ter essa gestão financeira, mas o financeiro, ele tem algo que é muito importante, Gê, que é assim, ele consegue tirar a paz das pessoas. Então eu falo que o meu trabalho, além de ajudar, né, ter toda essa questão dessa rotina, é você tirar um pouco dessa pressão da pessoa em saber o quanto ela fatura, o quanto ela tem de despesa, trazer um pouco essa paz de espírito mesmo, né, diminuir a ansiedade, trazer uma boa noite de sono,
né? Porque Verdade. muitas pessoas perdem o sono por conta de financeiro. Então, eu falo que o trabalho do financeiro, além de ter todo esse controle, ele traz isso também, que, na minha Esse opinião, equilíbrio que é importante. ele né? é imensurável. Sim. Né? Sim. Porque realmente você colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que no dia seguinte as suas contas estão equilibradas, tô falando que você está nadando no dinheiro, mas que você tem esse equilíbrio para que você consiga pagar as suas contas do dia seguinte, Nossa. isso não tem preço, né? Então, esse trabalho do financeiro, ele faz isso também, que para mim, assim, não tem valor. Legal. Eu gostaria que vocês dessem uma dica final agora para o empreendedor que ele é empresa, né? Que ele faz tudo. 3 dicas ou 3 palavras que ele possa, se ele não, nesse momento, ele não tiver condições de contactar vocês, que eu acho impossível, que vocês são super acessíveis, mas 3 dicas principais para começar a ter uma rotina e uma disciplina financeira. Separa essas finanças. Eu ia falar a mesma coisa agora. Eu falo assim, esse é o primeiro Primordial. passo. Primeiro, acho que tem que separar as despesas fixas da empresa, Da do empresa, pessoal. do pessoal do e do profissional. Separa tudo, né? Não assalte sua empresa. Não fica tirando dinheiro. Tenta organizar uma data certinha para você pegar esse dinheiro, né, para você, mesmo que você não tenha conhecimento de quanto, mas pega as suas finanças pessoais e vê o que você mais gasta, que dia que você mais gasta, e tenta fazer uma retirada semanal que seja, né, não todos os dias, para você começar a ter um controle, né? E você, Helena? Esse primeiro ponto que a Vanessa falou é o mais importante, tá? Separar as contas. Isso. Separa a conta pessoal da conta profissional. Abra uma conta digital, aproveite que não tem tarifa nenhuma no banco, você vai abrir, é rápido, você baixa o aplicativo no seu celular e abre ali mesmo, você tira foto dos seus documentos e manda, então não tem nenhum tipo de burocracia, a aprovação é super rápida, né? Um outro ponto, para quem trabalha com maquininha de cartão, faça essa avaliação das taxas que vocês têm pago, né? Porque, principalmente quem é pequeno, pode ter pequenos ladrõezinhos do dinheiro ali, Sim. sabe? Ocultos, né? Que são muito importantes. Outra questão também que eu sempre oriento bastante os clientes é assim, negocie taxas com o banco, tarifas. Existe margem, existem, se você, né, tiver ainda uma conta que é num banco tradicional e que tem ali uma cesta de serviços, converse com o seu gerente para diminuir. Muitas vezes parece que é pouco, mas ao final de um ano, isso pode se tornar um volume significativo para você de taxas, né? Então, isso é importante que você faça, né? E lembrando, o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. Legal. Gente, olha, eu tenho certeza que quem é empreendedor, quem é MEI, quem é pequeno empresário, vai adorar esse bate-papo, né? Que vai acompanhar aqui diretamente. Gostaria também de agradecer a presença de vocês. Eu que De agradeço. disponibilizar o conhecimento de vocês, o tempo, né? Que a gente está aqui, esse é meu propósito, esse é meu trabalho de orientar o empreendedor brasileiro. E agradecer também ao Espaço Reinvente-se, das minhas queridas Vânia e Gisele Coutinho, que estão ali na rua Paul Harris, 494, Office Center. É um espaço de podologia, reflexologia, manicure, pedicure, epilação e auriculoterapia. E espero vocês no próximo G Beleza Podcast.